Hoje é o dia do sacrifício. Eita, sacrifício, como assim? Nossa, não sei se seu YouTube permite essa palavra. Mas, sim, hoje é o dia de falarmos sobre sacrifício. E calma, gente, não é sacrifício de sacrificar coisas para fazer rituais e coisas do tipo, não. Não é isso, não, tá? É sobre, sabe quando você sente assim que você está tendo que se sacrificar no dia a dia para fazer alguma coisa, sabe? Para cumprir aquela tarefa, aquela demanda, aquele trabalho ou algo do tipo? E não tem coisa mais desafiadora do que essa, né? Tipo assim, você tá tendo que viver uma rotina onde você sente e vive ela como um sacrifício. E o meu objetivo aqui é te ajudar a você entender essa experiência de uma forma diferente para que você possa encontrar uma saída e uma solução. Porque enquanto você tiver com o entendimento que você tem dela, da mesma forma que você tem hoje, você não vai conseguir sair dela. Porque se você entrou no vídeo por causa dessa situação, é porque você não sabe resolver. Se você não sabe resolver, é porque a sua forma de compreender, de entender isso, é uma forma que não te permite romper a barreira da situação que você se encontra. E para que a gente possa começar, o primeiro passo é a gente definir o que seria o sacrifício. O sacrifício, né, da forma que eu vou abordar aqui com você, hoje, né, ele é entendido de que maneira? Ele é entendido como responsabilidades que não estão alinhadas com os seus ideais, com os seus valores. Então, se você tem uma responsabilidade, porque se não é uma responsabilidade, você não vai se sacrificar. Ninguém se sacrifica por opção, né? Se você se sacrifica, você sente que está se sacrificando, né? Porque é uma percepção, né? É uma mesma coisa que possa ser sacrifício para uma pessoa, para outra pessoa pode ser uma coisa de grande prazer. E o que muda uma coisa da outra? É que existe uma diferença nos valores, nos ideais e nas crenças que uma pessoa tem e que a outra pessoa tem. Então, talvez para aquela pessoa que aquilo é um prazer, aquela responsabilidade, entende? Ela tem um sentido dentro de uma busca de um caminho que ela está trilhando. Para aquela outra pessoa, ela não consegue compreender o sentido que aquilo tem. Ou até mesmo ela consegue compreender o sentido que aquilo tem, só que ela não quer ir em direção àquele sentido. O objetivo de vida dela está apontando para uma outra direção, então ela está buscando um outro sentido. Então, por exemplo, né, uma pessoa que ela tem por interesse uh, ser uma atleta de fisiculturismo, vamos colocar aqui. Para essa pessoa, entende? O hábito de se alimentar de uma forma mais coerente, no sentido de comer uma determinada quantidade de calorias por dia, seguir uma programação, uma dieta à risca, ela não necessariamente vai ser um sacrifício baseado no quê? De quais são os valores que essa pessoa tem. Porque se essa pessoa, por exemplo, tem valores de superação, de comprometimento, de responsabilidade, já pode ser uma coisa também interessante, essa pessoa ela vai conseguir olhar para isso que ela está buscando, que é ser uma atleta de fisiculturismo, e ela olha para isso, tipo assim, como uma coisa que faz parte do caminho. Agora, se for uma outra pessoa, por exemplo, que está indo para um caminho de fisiculturismo, mas essa pessoa ela tem outros valores e outras crenças, por exemplo, de que o caminho mais rápido e o caminho mais fácil é o caminho que a gente deve escolher, porque é o caminho mais inteligente. E não estou dizendo que não seja, né? Mas é importante a gente compreender qual é o caminho mais rápido e o mais fácil dentro da realidade. Né? Porque às vezes a gente acha que o caminho mais rápido e mais fácil é qualquer caminho, mas tem caminhos que são fantasiosos, não correspondem com a realidade. Só que, pegando esse exemplo, então essa mesma pessoa que ela tá passando por uma situação onde para ela é um sacrifício, ela pode então estar com crenças e valores e ideais que não correspondem com aquilo que ela está fazendo, ou, né, na verdade, ela não está conseguindo olhar para o valor que aquilo tem, por quê? Porque ela não tem um planejamento. Muitas vezes a gente acaba achando que algo é um sacrifício, por quê? Porque a gente não tem um planejamento. Então a gente não sabe que aquela etapa ela faz parte de um processo e que tudo que está acontecendo ali é natural. Então, muito do que eu ajudo também as pessoas quando elas me procuram na clínica é ajudar essa pessoa a perceber, em muitos casos, não em todos, é claro, que aquela etapa que ela está passando
ela faz parte mesmo do desenvolvimento dela. Então ela não está passando por algo que é desnecessário, ela não está passando por algo, entende, que é um tempo perdido e que aquele esforço não está valendo para ela, porque geralmente quando a gente acha que a gente está se sacrificando, a sensação que a gente tem é que aquilo está sendo algo perdido. Sabe? Que aquilo está sendo algo perdido. Ou que aquilo que a gente vai receber em troca não é maior do que o que nós estamos dando. Então aí também tem uma questão de um alinhamento de expectativas. Então, quando eu estou passando por um sacrifício, eu também preciso olhar para as expectativas que eu criei em relação de como que seria o caminho para aquilo, o trajeto para aquilo e o resultado daquilo. E hoje, atualmente, né, é muito natural que a gente crie a expectativa do resultado que a gente vai ter, mas que a gente não pare, por exemplo, para pesquisar e entender um pouco melhor qual é o caminho. Então a gente começa com uma determinada expectativa de que vai ser, por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo. Né, trazendo esse conteúdo, trazendo essas informações. Então, se eu tiver a expectativa, por exemplo, de que isso aqui vai dar resultado tipo, em 3 meses, se passar de 3 meses e isso aqui não estiver dando resultado, o que eu vou sentir? Que eu estou me sacrificando. Porque eu não estou vendo resultado. Agora, por exemplo, se eu jogo essa expectativa de 3 meses para 3 anos, daqui 1 ano eu não vou me sentir me sacrificando ainda fazendo esses vídeos. Eu vou me sentir como? Eu vou me sentir, né, em uma rotina, em uma disciplina necessária, em um processo que, ok, tipo assim, eu tô em 30% do tempo ainda, só faz 1 ano que eu tô fazendo, eu preciso de 3 anos, então ainda falta 66%, 33% do processo já foi. Então, o sacrifício, ele tanto pode ser por um alinhamento de expectativas do que eu estou trilhando, ou por uma desconexão de valores, de ideais. Então, às vezes, realmente não tem a ver comigo. Se você me pedir, por exemplo, para eu, sei lá, trabalhar na parte de contabilidade, muito provavelmente para mim vai ser um sacrifício, sabe? Porque assim, eu não, o meu ideal de vida não é contribuir com o mundo através da contabilidade. O meu ideal de vida é contribuir com o mundo através do autoconhecimento. Então, aquilo está totalmente desconectado do meu ideal. Agora, por exemplo, também, se você me pedir, sabe, para eu ficar mentindo para pessoas, isso também vai ser um sacrifício para mim. Por quê? Não por conta de expectativas, não por conta de ideais, por conta de valores. Um dos meus valores é a honestidade, é a sinceridade. Então, se eu precisar fazer uma coisa que está fora dos meus valores, isso também vai ser um sacrifício para mim. Então, quando a gente está lidando com algo que a gente está se sacrificando, perceba, pode ser por coisas e situações diferentes e tipos de sacrifícios diferentes. E se você não consegue, então, ter essa compreensão, essa percepção dessas nuances do que realmente pode estar acontecendo com você, você não vai conseguir encontrar a solução. Porque se tem a ver com o ideal, não tem a ver com os seus ideais, o que você vai precisar fazer? Primeiro, repensar. O ideal que você tem, que não corresponde com aquilo que você está fazendo, é um ideal teu ou é um ideal que foi enfiado goela abaixo em você através da cultura de uma forma por repetição? E aí você aprendeu por osmose que aquilo é o certo, entendeu? Então, assim, você aprendeu, tipo assim, então você tá achando que você tá sacrificando muito porque você tá estudando, entendeu? 5 anos e tal, e você acha que você tá se sacrificando e se sente se sacrificando porque tem um monte de gente falando na internet que você consegue ficar rico em 1 ano fazendo conteúdo sem precisar estudar nada, sem precisar trabalhar, sem nada. E aí você precisa ver, tipo assim, esse ideal ele é teu? E esse ideal ele também é real? Ele corresponde com você? Porque se o ideal é teu e ele é real, ele corresponde com a realidade, não a realidade agora, uma realidade plausível, algo que possa ser concretizado. Porque eu sei que assim, você pode falar, o meu ideal, ele não é algo que existe nessa realidade agora. Eu tenho o ideal de fazer uma coisa que ainda não aconteceu. Mas se existem ferramentas e meios para chegar até isso, legal. Agora, se o teu ideal, por exemplo, é fazer uma viagem no tempo, por exemplo, não tem ferramentas ainda, não tem instrumentos para você tentar realizar isso, aí você está com um ideal que ele não corresponde com a nossa realidade. Então, um ideal que corresponde com a realidade pode ser algo que não existe, mas que nesse momento existem conhecimentos e ferramentas que, se você aplicar elas, você consegue construir aquilo que você tem como ideal que ainda não existe nessa realidade. Agora, se o seu ideal ele não é teu, aí você precisa encontrar o seu verdadeiro ideal. Se é uma questão de valores, você precisa entender a mesma coisa. Esses valores são seus ou te foram ensinados? Se você identifica que esses valores são seus, você vai precisar o quê? Ou você altera os valores e se adapta a novos valores, ou você larga aquilo que você está fazendo e encontra algo que tem a ver com os seus valores. Se tem a ver com as expectativas,
A mesma coisa, entende? Você precisa compreender. Essa expectativa, ela corresponde com a realidade ou ela é uma expectativa da minha cabeça, de alguém que eu vi, que ficou me falando que ia ser de uma forma e foi de outra? Então você precisa encontrar pessoas que já vivenciaram aquilo, de preferência não apenas uma, mais de uma, porque cada pessoa vai ter a sua percepção de vida. Então uma vai passar pelo mesmo caminho de uma forma totalmente diferente que a outra. Algumas vão ter crenças e ideias que as outras não. Então através desse contato com algumas pessoas, né, o máximo possível, mas claro, não um número infinito, né? Você determina, sabe? Sei lá, vou falar com 10 pessoas que fizeram isso. Já é um número legal, já é uma boa estatística. Ah, não consigo 10, pode ser 5. Bacana, não consigo 5, pode ser 3. Ok, mais do que uma. Quanto mais, melhor, entendeu? Mas também com um limite de tempo, porque senão você vai ficar a vida inteira só conversando com as pessoas e não vai fazer aquilo que você acha que você está sacrificando e você vai continuar sofrendo nesse processo. Mas desde que você então identifique se tem a ver com valores, se tem a ver com expectativas ou se tem a ver com ideais, aí você já consegue ter uma conduta para que você possa romper com esse processo, mas não romper abandonando a situação, romper com o processo de sofrimento. E se você transformar, seja ideais, valores ou expectativas, ou trocar aquilo que você está realizando por algo que tenha mais a ver com os ideais, valores e expectativas que você realmente tem, aí você vai perceber que você não vai mais se sacrificar. Sempre lembrando, o sacrifício para alguém não é sacrifício para outra pessoa. Então, não desvalorize o sacrifício do outro, mas também não fique preso dentro daquilo que você sente que está sendo um sacrifício para você, sem buscar uma solução e encontrar uma saída inteligente para que você possa viver a vida de uma forma positiva. Ok? Então, espero ter contribuído com o seu processo. Se você tem dúvidas e gostaria de ajuda nesse tipo de situação, você pode me procurar aqui embaixo, tem meus dados de contato, ou você pode continuar assistindo meus conteúdos para que eu possa te ajudar de forma gratuita e livre aqui na internet, ok? Então, até o próximo. Tchau, tchau.